Olá, eu sou o professor Charles Assunção e nesse vídeo nós falaremos um pouquinho a respeito dos principais elementos construtivos e sobre os critérios de classificação das máquinas de fluxo. Tudo que eu estarei falando nesse vídeo é fundamentado no livro Máquinas de Fluido, do professor Érico Rehm, da editora Universidade Federal de Santa Maria. Relembrando um pouquinho as máquinas de fluxo, a sua definição, nós podemos entender máquinas de fluxo como sendo equipamentos que trocam energia com determinado fluido, seja recebendo, seja cedendo energia a esse fluido. E nessa figura nós temos alguns exemplos. Nós temos uma turbina hidráulica do tipo Kaplan. No caso, a turbina ela recebe energia. Aqui nós também temos uma turbina, nesse caso uma turbina a vapor. Ela vai receber energia do fluido, assim como a turbina hidráulica, e vai transformar em energia mecânica. E abaixo nós temos exemplos de máquinas que trocam energia, cedem energia para o fluido. No caso aqui, uma bomba centrífuga e um ventilador ou um exaustor. Falando um pouquinho sobre os elementos construtivos, é óbvio que essas máquinas são constituídas de diversos elementos, mas nós vamos focar aqui basicamente em dois elementos, que são aqueles principais que estão envolvidos com o processo de transferência de energia, do fluido para a máquina ou da máquina para o fluido. Mas naturalmente existem outros elementos como a carcaça, mancais, válvulas e sistemas de controle e assim por diante, mas nós vamos focar em dois elementos. O primeiro elemento é o rotor. Aqui a gente tem alguns exemplos, o rotor de uma turbina, de uma bomba centrífuga, de um ventilador axial. O rotor o próprio nome já indica, né, um elemento rotativo, e por isso que então essas máquinas são chamadas de máquinas de fluxo ou turbomáquinas, porque nelas tem o princípio do turbilhonamento, e é pela circulação, pelo giro do fluido que ocorre a transferência de energia, e o rotor é aquele elemento responsável por trocar a energia com o fluido, seja cedendo energia, transformando energia mecânica em energia de fluido, ou recebendo do fluido, recebendo a velocidade cinética e a pressão do fluido e transferindo para o eixo, gerando então energia mecânica. E o segundo elemento é o sistema diretor. O rotor tem a função de transformar a energia, ou fazer a transferência de energia. O sistema diretor, como o nome já diz, ele tem a função de direcionar o fluido, mostrar o caminho, indicar o caminho que o fluido vai percorrer. E aí a gente tem, dentro desse conjunto sistema diretor, a gente pode separar em dois tipos. O primeiro é o sistema diretor injetor. Esse sistema ele vai transformar a energia do fluido em energia de velocidade e direcionar. Como nós podemos ver aqui, nós temos uma turbina do tipo Pelton. Ela se assemelha a uma roda d'água, se a gente imaginar. E ela é acionada exatamente pela quantidade de movimento do fluido aqui. E esse fluido, então, ele é acelerado no sistema diretor, que nesse caso é chamado de injetor. Ele faz a transformação, essa transferência de energia, e direciona, vai permitir esse impacto do fluido sobre as pás, acionando então a máquina e o rotor, transformando a energia do fluido em energia mecânica. E nós temos também o sistema diretor do tipo difusor. Ele vai transformar energia de velocidade em energia de pressão. O sistema diretor injetor, ele transforma energia de pressão em energia de velocidade, como nós vimos no slide anterior. E o difusor, ele vai transformar energia de velocidade em energia de pressão. Nós podemos perceber aqui numa carcaça, isso aqui é um corte transversal de uma bomba centrífuga. Então, ao centro aqui nós temos o rotor, que é o elemento rotativo. O fluido ele entra nessa região central, ele vai sendo expulso da região central para a periferia do rotor. Então, aqui ele ganha energia cinética. E esse fluido ele vai escapar por esse espaço compreendido entre o rotor e a carcaça, essa voluta aqui. E percebam que à medida que o fluido vai caminhando, vai sendo direcionado para fora da carcaça da bomba, a área transversal ela está aumentando. Se a área aumenta, a sua velocidade cai,
e automaticamente a pressão aumenta. Então esse sistema diretor, além de direcionar o fluido, ele vai promover a transformação da energia do fluido de velocidade em energia de pressão. Falando um pouquinho sobre os critérios de classificação, numa aula introdutória anterior nós já falamos de forma mais abrangente, mas agora a gente vai focar um pouquinho nas máquinas de fluxo e como que nós podemos classificá-las. Então a gente pode classificar as máquinas de fluxo segundo pelo menos 3 critérios. O primeiro deles é em relação à direção da conversão de energia. A gente já falou se são máquinas operatrizes ou máquinas geratrizes, a forma dos canais entre as pás do rotor e a trajetória do fluido no rotor. A primeira, então, é a direção da conversão de energia. As máquinas motoras ou operatrizes, elas transformam a energia do fluido em energia mecânica, ou seja, elas vão receber a energia do fluido, o fluido vai entrar com um nível de energia, vai sair com um nível de energia menor do que entrou, e essa diferença de energia é transferida para a máquina, que gera energia mecânica. As máquinas de fluxos geradoras ou geratrizes é o contrário. Um exemplo desse primeiro tipo são as turbinas. Tipicamente, o fluido, seja a água, seja o vapor, ele entra num nível de energia maior, sai com um nível de energia menor e gera energia mecânica. As geradoras, elas vão transformar a energia mecânica, e quando a gente fala mecânica, é mecânica de eixo, mas quem aciona esse eixo pode ser uma outra forma de energia, por exemplo, o motor elétrico aciona um eixo de uma bomba. Então a gente está pegando ali só a energia do eixo, que é uma energia mecânica, mas que está sendo acionada por um outro dispositivo que agora é fora do nosso escopo. E essa energia mecânica vai ser adicionada ou transferida para o fluido. Então o fluido entra no nível de energia mais baixo e sai com um nível de energia mais alto do que ele entrou. Esse tipo é o tipo de máquina de fluxo gerador ou geratriz. Os exemplos mais comuns são as bombas e os ventiladores. Uma outra forma de classificação, essa é bastante importante também, é segundo as formas dos canais entre as pás do rotor. A gente tem basicamente máquinas de ação ou de impulso e máquinas de reação. São dois grandes grupos. E o que caracteriza, antes de entrarmos no detalhe do desenho, máquinas de ação e de reação? O que caracteriza é que a transferência de energia na máquina de ação se dá da energia cinética para a energia mecânica simplesmente. Se a gente adota, por exemplo, uma turbina como um padrão aqui de análise. Então, nesse tipo de equipamento, apenas a energia cinética vai variar enquanto o fluido estiver em contato com o rotor, e essa variação de energia cinética é que gera a energia mecânica. Esse é o tipo de máquina de ação. As turbinas de reação, as máquinas de reação, não apenas a variação de energia cinética, mas a variação de pressão também vai gerar a energia mecânica. Então, a esse tipo de máquina nós denominamos máquinas de reação. São aquelas onde tanto a energia cinética, quanto a variação da energia cinética, quanto a variação da energia em forma de pressão vão gerar a energia mecânica, no caso de uma turbina. E esse mecanismo, se é só energia cinética ou se é a energia cinética mais a variação da energia de pressão, está relacionado com a forma das pás. Então vejam aqui, se a gente toma por base as turbinas, fica mais fácil de entender. A gente tem aqui representado como se fosse uma roda d'água, ou aquela turbina Pelton, e aqui a gente tem o difusor, ou na verdade o injetor, o sistema diretor em forma de injetor. Então, se a gente dando um zoom aqui, a gente está representando por essa estrutura meio rosa, meio vermelhinha, a gente tem o Venturi. Aqui o fluido vai ser acelerado, ou seja, aquela energia de pressão vai ser transformada em energia de velocidade, e depois a partir do momento que ele entra em contato com o rotor, que é essa estrutura verde aqui, representada por essas pás verdes, nessa região ocorre a variação apenas da energia cinética, porque a energia de pressão ela já foi transformada em energia cinética. E a gente pode acompanhar isso por esse gráfico. Vejam, o fluido entra num nível de energia aqui de pressão alto e velocidade baixa. No injetor, a sua pressão vai ser transformada em energia de velocidade.
Depois que ele está em contato, a partir do momento que ele está em contato com as pás do rotor, percebam que a energia de pressão ou a pressão permanece constante. E aqui ocorre a variação da energia cinética, e é apenas essa variação que vai contribuir para a geração da energia mecânica. Por outro lado, as turbinas de reação, vejam só, aqui a gente também tem os expansores. Vejam que vai ocorrer nessa estrutura de cor meio rosa, vai ocorrer a expansão, ou seja, a queda de pressão, vai ocorrer a aceleração do fluido, mas o fluido em contato com as pás das turbinas, com as pás do rotor, vai transferir energia cinética, mas também vai ocorrer uma variação da pressão. Isso em função do formato. Percebam que a área aqui está aumentando. Se a área está aumentando, a sua pressão vai tender a cair e essa transformação vai contribuir para a geração de energia mecânica. Então, nas turbinas de reação, nas máquinas de reação, tanto a variação da energia cinética quanto a variação da energia em forma de pressão contribuem para a geração de energia mecânica. E esses fenômenos, novamente, têm a ver com a forma dos canais entre as pás do rotor, entre essas pás e também entre essas pás. E finalmente, a trajetória do fluido no rotor ou através do rotor é uma outra forma que a gente pode utilizar para classificar essas máquinas. Então a gente tem máquinas de fluxo radial, então o fluido vai entrar, nesse caso aqui, se a gente adotar como se fosse uma bomba, ele entra no centro e sai exatamente na direção radial. A gente vai ter o extremo oposto, que é o escoamento axial, então o fluido entra nessa direção e sai nessa direção. Veja que o rotor está aqui. Claro que aqui tem uma carcaça, depois ele vai sair aqui e vai ser direcionado, né? Vai ter um movimento aqui de rotação, vamos dizer assim, uma trajetória circular, mas em relação ao rotor, ele entra nessa direção e sai puramente na direção radial, diferentemente desse, porque ele entra aqui, percebe essa estrutura mais escura que é o rotor, ele entra e sai exatamente na direção radial. Máquinas de escoamento semi-axial, então ele não sai nem na radial e nem na axial, ele sai inclinado aqui, então esse rotor tem um perfil meio cônico. E máquinas de escoamento tangencial, então ele vai tangenciar, tá, nesse sentido aqui, não é nem na axial, seria como se fosse a gente estivesse furando a tela aqui do computador, né? Ou radial nessa direção, e não é nenhuma dessas duas, é na tangencial, em que ele tende a tangenciar esse círculo aqui formado pelo eixo da máquina. Esses formatos vão influenciar no comportamento da máquina em relação à variação de pressão, de carga, que a gente vai estudar um pouquinho mais à frente. Com esse slide eu finalizo esse vídeo introdutório, que teve como objetivo apresentar os sistemas, os principais elementos construtivos, rotor e sistema diretor, e também resgatar alguns critérios de classificação das máquinas de fluxo. Eu espero que tenha ficado claro. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato. Eu agradeço a sua atenção e espero que você acompanhe os próximos vídeos. Obrigado e até lá.